Olá, muito bom dia. Voltamos ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 106. Mas antes de começarmos o estudo, queria falar um pouco sobre o aniversário, o 166 anos do Livro dos Espíritos, 168 anos do Livro dos Espíritos. Comemorou-se no passado dia 18 de Abril. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de Abril de 1857, 168 anos. No livro Estude e Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo Na Escola da Alma, vou ler o seguinte trecho. Não alcançaremos a liberdade verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância do reino do Espírito. Quem inspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida deve e precisa estudar. O ensino contido no Livro dos Espíritos resume toda a doutrina espírita e projeta uma nova concepção do homem, uma nova concepção do universo e a sintonia de ambos com Deus. O Livro dos Espíritos é um livro que fala sobre as leis morais e a sua estrutura didática apresenta-nos primeiro a existência de Deus, a criação divina e o homem no contexto universal. Depois, a segundo, a natureza espiritual do homem e a relação com os espíritos, a investigação do mundo de após morte, a revelação da lei da encarnação. Terceiro, o aprofundar das leis divinas ou das leis naturais. Quarto, as penas e as recompensas futuras. E, por fim, quinto, Jesus como modelo de perfeição humana. Como nos lembra Herculano Pires na obra Pedagogia Espírita, o Livro dos Espíritos não é apenas o repositório de informações a serviço da didática espírita. É também um manual de aperfeiçoamento humano, favorecendo ao homem o verdadeiro e profundo entendimento sobre a educação moral e sobre a arte da formação do caráter que irá renovar os indivíduos e a sociedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, está escrito: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Vivendo o cristianismo puro, destinado a esclarecer o pensamento religioso e delinear a diretriz à vida espiritual. No livro Estude e Vida, ditado por Emmanuel, no capítulo A Escola da Alma, encontramos o seguinte trecho: Não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância do reino do Espírito. Quem inspira em tesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida deve e precisa estudar. Segundo os ensinamentos espirituais, somos incutidos a estudar voluntariamente, porque sabemos que o Espiritismo é luz no coração e no espírito. O espírito deve ser para nós o estudo, como espíritos, o estudo deve ser para nós uma obrigação, em qualquer idade, em qualquer circunstância da vida. E Emmanuel, em entrevistas, na pergunta 63, nos diz: todos nós sejamos crianças ou velhos. Vou repetir. Todos nós sejamos crianças ou jovens, adultos ou já muitíssimos maduros
devemos estudar sempre. Na questão 204 do livro Consolador foi perguntado a Emmanuel: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com progresso moral, sem os valores intelectivos? E obteve a seguinte resposta: o sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então vamos começar pelo princípio, ou seja, estudar primeiro as obras básicas de codificação espírita. O Livro dos Espíritos é a primeira obra básica da codificação espírita. O livro tem 4 partes. Primeiro, das leis primárias, tem 4 capítulos. A segunda parte, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, com 11 capítulos. A terceira parte, das leis morais, com 12 capítulos. E a quarta parte, das esperanças e consolações, com 2 capítulos. E podem-me perguntar o que é que contém este luminoso livro? Pois claro, contém, como diz a fachada da obra, os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. É que são princípios expostos de forma lógica, pelo meio de diálogos com os espíritos, às vezes comentados por Kardec, e embora constitua pelas importantes matérias que versa o mais completo tratado da filosofia que se conhece, a sua linguagem é simples e direta, não se prendendo a preciosismos de sistemas dificilmente elaborados. O Livro dos Espíritos foi escrito por Allan Kardec. Ele recolheu de dezenas de médios espalhados por todo lado. Enviava as perguntas e recebia as respostas. E as respostas eram iguais. Daí ele foi constituído este livro. Mas enfim, o Livro dos Espíritos contém a parte filosófica da doutrina espírita. Deste modo, comecemos o nosso estudo por ele, lembrando que o espírita sem estudo é equivalente a um barco sem velas. Então, vamos para o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos para o episódio 106. Mas antes, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, por proporcionarem-nos o conhecimento deste livro, proporcionarem-nos o estudo deste livro, a compreensão desta doutrina espírita. E pedir-lhes neste momento paz, amor e discernimento para o estudo que vamos fazer agora. E que assim seja. Pois então, vamos para o nosso estudo. Nós, no episódio anterior, ficámos na pergunta 821. Estamos estudando o capítulo 9 da Lei da Igualdade e estamos sobre o tema igualdade dos direitos do homem e da mulher. Pergunta 822 de Allan Kardec. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. Kardec reforça a pergunta da seguinte forma: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve
consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E os espíritos respondem: dos direitos sim, das funções não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior, o homem, e do interior, a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização, peço desculpa. Repito, sua escravização marcha de par com a barbaridade. Os séculos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob este aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Ora bem, nesta pergunta 822 falamos de igualdade dos direitos. É que consagram-se as leis de Deus, direitos iguais ao homem e à mulher. A igualdade de direitos é a expressão da justiça de Deus. Se os espíritos são iguais na sua gênese, porque privilégio para um e negação para os outros. Não tem, claro. Toda a lei divina nos mostra a justiça neste caso, quando as leis humanas devem fazer o mesmo. A emancipação da mulher no campo dos direitos avança e toma corpo, de modo a que ela tenha a liberdade que compete conquistar paralelamente com a responsabilidade, duas forças que trabalham para o aperfeiçoamento da alma. É-nos difícil entender o homem com os seus direitos de posse assegurados na vida e os mesmos direitos negados à mulher, que faz um trabalho grandioso no lar e mesmo fora dele a favor da educação e da instrução. Certamente que os direitos da mulher são iguais aos dos homens, com as funções diferentes, claro, mas para complemento de todo o lar. Com isto não fica desvalorizado o trabalho dela, porque cada um foi chamado por Deus para desempenhar de forma diferente, mas com a mesma soma de conquistas. No mundo de Deus não existe privilégio, assim como em um campo algum da vida. Por ser Deus eternamente justiça, podemos comparar para a natureza. Vejamos o sol que o Senhor, a luz do sol que o Senhor derrama na terra, os diversos reinos, onde todos recebem o mesmo calor, a chuva e o ar, embora cada criatura receba somente o que merece a sua vida particular. Como nos disse o Mestre, ao que tem será dado mais, e ao que não tem, até que o que tem lhes será tirado. O que tem sabedoria, conhecimento das leis, ele próprio absorve da luz do sol o que ela pode dar mais na sua estrutura. E o que não tem esse saber, o que poderia receber pelo saber que lhe foi e que será tirado. É a justiça operando no silêncio da vida. Trabalhamos, pois, para melhor entender o que nos espera no centro da vida, dependendo dos nossos esforços para adquirir. Existe a igualdade de direitos, mas não a igualdade de conquistas, sendo que cada um tem nas mãos porque aprendeu a procurar, e aquilo que aprendeu a procurar, claro. E o outro não conquistou essa experiência, faltando mais vivência, mas o amanhã irá trazer isso. O Espiritismo com Jesus nos distribui o pão do céu, por nos revelar os preceitos da luz do Evangelho
e nos mostrar o quanto vale vivê-los. Somos todos iguais e recebemos de igual modo pela força da justiça. Deus nos dá tudo com a igualdade, mas fez a lei que regula essa dávida de acordo com os nossos esforços pela maturidade da alma. Todo o trabalhador é digno do seu salário. E vamos para a pergunta 823. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória com meio de monumentos fúnebres? O último ato de orgulho, respondem os espíritos. Kardec volta a perguntar: mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida as mais das vezes aos parentes do defunto que lhes querem honrar a memória do que ao próprio defunto? E os espíritos respondem: o orgulho dos parentes, desejosos de glorificarem a si mesmos. Oh sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio para o mundo, bem como para a ostentação da riqueza. Supões porventura que a lembrança de um ser querido dure menos que o coração do pobre, o que não lhe pode colocar sob o túmulo senão uma sigela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento daquele que na terra foi inútil? Esta pergunta 823 eu não mencionei de início, quando início a pergunta, mas já estamos a falar de igualdade, do tema igualdade perante o túmulo. E é bem notório para aquilo que eu li da pergunta e a resposta. A pergunta de Allan Kardec e a resposta dos espíritos da verdade nesta pergunta 823. Então, aqui, eu acho que falamos do último ato de orgulho. Todos sabemos que os monumentos erigidos nas sepulturas dos poderosos da terra são impulsionados pelo orgulho e pela vaidade, para mostrar à sociedade que a família do morto é poderosa e no domínio do ouro. O homem, muitas vezes, ainda a caminho da morte, já sente a desilusão dos bens materiais, não se interessando por essa ostentação. O pobre, nesse sentido, é muito mais assustado por não sofrer essa perturbação dos que ficaram. Nós temos a dizer que somente levamos para um mundo espiritual o que somos. Felizes aqueles que começaram na terra a sua reforma de sentimentos, que despertaram para Jesus nos caminhos do amor e da caridade dos valores do espírito. Não é preciso ser rico para encher o celeiro do coração. É ter somente boa vontade. O mestre não tinha onde reclinar a cabeça. Entretanto, foi o mais rico de todos os homens na condição de filho de Deus, igual a todos os homens. Os grandes momentos de pedra erigidos nos campos santos poderiam ser transformados pelas famílias ricas antes da sua construção em casas para os que se encontram ao relento. Feito em nome do morto, esses gestos seriam um alívio para a sua consciência, mas também para os que ficaram. É que o custo de um túmulo corresponde à alimentação que poderia ser oferecida a muitos famintos. Assim como muitos outros gastos inconvenientes que se fazem na terra pelo orgulho, pela vaidade, pela ignorância e pela prepotência. O orgulho dos parentes atinge o desejo de glorificar a si mesmo, pouco pensando no bem-estar de quem já foi para o outro lado do mundo. O homem de bem não precisa procurar a sua própria glória. Ela vem por lei na procura dele. Falando nisso, João, no capítulo 8, versículo 50,
Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. É que os poderosos da terra não desconfiaram de que as suas glórias do mundo são incómodas e também passageiras, que não correspondem às necessidades do coração. O sábio nunca procura sem mostrar, mesmo fazendo o bem à sociedade, por saber que todos os feitos bons e maus serão revelados na sua própria natureza por ordem da lei, e que nada deixe em segredo que não venha a ser revelado. É que o orgulho, o egoísmo são tão fortes e poderosos que acompanham quem os possui mesmo depois do túmulo, envolvendo o espírito das suas sugestões. São sugestões inferiores e levando a sofrer tipos de estruturas que eles possam imprimir na sua consciência. É por isto mesmo que eu acabei de dizer que a reencarnação é uma bênção de Deus. Pois a reencarnação nos dá a oportunidade de desfazermos destes dois monstros que devoram as oportunidades dos seres humanos e prendem os espíritos, mesmo no mundo espiritual, em situação difícil de se libertarem, o orgulho e o egoísmo. Os tempos estão chegando para o bem da humanidade. Que seja por meios violentos, porém a natureza fará as suas criaturas despertarem para os valores da alma, tendo o Evangelho de Jesus como fonte de vida por ordem de Deus. Porque somente por vezes assim é que nós, na Terra, e também noutros planetas, de certo, mas falando aqui da Terra, nós aprendemos. Não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. É que os espíritos, somente depois de desencarnarem, ficarão conhecendo a verdade que os libertará dessa ignorância. Não é? Todos já sabemos isto. E continuamos sobre o tema igualdade perante o túmulo. Pergunta 824. Reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? E o Espírito responde, não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. E Kardec faz um pequeno comentário a esta pergunta 824. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inulutavelmente todas as extinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá e consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança das suas ações boas e más. A pompa dos funerais não limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Então aqui, como diz Kardec, pompa dos funerais. Eu acho que é de bom exemplo quando a chamada pompa dos funerais visa honrar a memória de um homem de bem. Quanto mais vibra para a difusão do amor, mais a luz acende na terra, em se fazendo fonte no coração humano. O homem de bem recomenda sempre que não deseja gastos sem importância para a alma no seu funeral, indicando outra direção para os gastos, como seja a alimentação dos pobres, roupas para os nus e casa para os abrigados. Estas, como diz o Kardec, pompas, não é? E
e relembro que estas pompas, que tenho estado a utilizar a palavra, são luxos, mas eu estou a utilizar a palavra que estou a continuar a utilizar a palavra que Kardec mencionou, mas são os luxos. Devem se transformar em caridade, onde a luz da beneficência é capaz de enxugar lágrimas e lembrar aos corações o que existe. E que existe a esperança. Relembro que o próprio Evangelho nos diz que devemos deixar os mortos enterrarem os seus mortos. Jesus foi o enviado de Deus para mostrar à sociedade de todo o mundo que todos somos irmãos, filhos do mesmo Deus, de amor, deixando o seu Evangelho e nele os preceitos do modo de educar as criaturas, na certeza que o céu se encontra nos corações, bastando à alma, às almas neste caso, no plural, encontrarem-o. Enquanto houver disputa pelas coisas perecíveis e ilusórias do mundo, a cegueira irá continuar-se a acentuar mais no que se refere aos valores espirituais. Porém, o tempo traz a maturidade dos canais da dor, levando os espíritos a acordar para a realidade dos seus destinos. Porquanto, fora da dor, não há entendimento. O homem, no estágio em que se encontra, cria dificuldades inúmeras para os pobres, que já carregam nos seus ombros um peso muito grande. Mas Jesus fala aos seus corações, chamando-os bem-aventurados. Entretanto, o Mestre não se esqueceu de advertir os legisladores humanos, conforme está registado no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 13. Respondeu-lhes: não cobrais mais do que o estipulado. Aqui poderei dizer que esses homens fazem surtos pela força do egoísmo. Mas os sofredores avançam, apesar de todo o peso, os chamados impostos e dízimos, com o Cristo de lado a animais na subida do Calvário da vida, com a cruz das provações, porque Ele mesmo fez os caminhos da dor. Como exemplo da humanidade, e ainda perdoou aos seus ofensores. Não cobreis mais do que estipulado pela consciência. Dizemos que os pobres, dizemos aos pobres, aos sofredores, que o tempo de seleção espiritual está chegando e que somente terão a terra como herança dos queridos, que podem ser igualmente os ricos, dependendo do modo pelo qual processam e procedem perante a sociedade. É que as distinções humanas terminam no campo santo, onde o espírito sente e compreende que nem mesmo o corpo de carne lhe pertence. A bagagem dos bens perecíveis fica com a terra, para que outros a usem e dela façam bom uso, para não acontecerem coisas piores no seu roteiro espiritual. Bem-aventuradas as leis que transformam tudo, porque é na transformação que o amor domina e dirige os corações para a verdadeira fraternidade. O que esperamos é que os luxos dos funerais de todo o mundo se transformem, sob a inspiração de Cristo, em caridade ajustada no amor e na justiça. E vamos passar ao capítulo 10 da Lei da Liberdade. Iremos falar aqui neste capítulo da liberdade natural, da escravidão, a liberdade de pensar, a liberdade de consciência, o livre-arbítrio, a fatalidade, o conhecimento do futuro e o resumo teórico do móvel das ações do homem. E vamos começar com o tema liberdade natural.
Pergunta 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E o Espírito da Verdade responde: não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Aqui falamos de liberdade natural nesta pergunta, não é? A liberdade é um ponto difícil de entendimento na interpretação das leis naturais. O homem não pode ser livre do modo que pensa ser. Toda a liberdade é relativa aos espíritos, de modo em conformidade com a sua evolução espiritual, como sabemos. Ninguém pode glorificar santo os seus irmãos de ter plena liberdade, porque ninguém pode viver só. Uns precisam dos outros e todos de Deus. Todos temos uma liberdade natural. Juntamente com ela, deve haver o respeito às criaturas, aos nossos irmãos, aos nossos deveres para com elas. Ultrapassar os limites até onde podemos ir é violência aos que nos cercam e que nos ajudam a viver. Como podem os grandes viverem sem os pequenos e os pequenos sem os grandes, se todos fazem parte de um todo? Além disso, somos eternos dependentes de Deus pela aliança em Cristo. Somos muito crianças para entendermos verdadeiramente todas as leis criadas por Deus e que nos dirigem essas leis, nos dirigem a todos. E existem muitas que ainda não nos foram reveladas, por não suportarmos a sua ação nos nossos destinos. Convém estudarmos aquilo que podemos suportar agora e, sobretudo, confiar em Jesus. Que Ele, por seu amor ao seu rebanho, faz descer a revelação quando estivermos preparados para tais eventos de luz. Nós gabarmos, como nos costuma ser, de fazermos o que queremos pela posição que ocupamos, quando no mundo é ignorância, pois somente Deus tem essa liberdade. Todos nós, sem exceção, somos guiados por Deus em todas as nossas andanças e atitudes. Mesmo no mal, se o podemos chamar de mal, o Senhor está consciente de tudo, deixando-o acontecer para nos disciplinar e orientar para o bem que nunca morre. Aos homens que já compreendem as leis de Deus, mas não se conformam com todo e de todo também com os acontecimentos, alguém no mundo espiritual inspira para sentir e dizer conforme. Encontramos os Atos dos Apóstolos no capítulo 21, versículo 14. Como, porém, não persuadirmos conformados, dizemos: façam-se a vontade do Senhor. Não há ninguém no mundo que pode gabar-se de que goza de liberdade absoluta. A liberdade absoluta somente o Deus, o Criador de todas as coisas, tem. Nós podemos, sim, com o tempo e a purificação dos sentimentos e o despertar dos dons da vida, gozar de tranquilidade de consciência. E viver em pleno céu, descobrindo esse paraíso dentro de nós. A liberdade natural não é a liberdade total. A primeira é a bênção de Deus para a alegria e a esperança dos seus filhos, de maneira que todos nós possamos sentir que estamos seguros naquele que é o princípio e a vida de todas as criaturas,
Que Jesus nos abençoe para entendermos melhor as leis que podemos assimilar. É o que desejo para todos. Pergunta 826. Em que circunstância poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: nas do eremita do deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer daqueles goza de liberdade absoluta. Pois aqui falamos de liberdade absoluta. Como diz a resposta do Espírito da Verdade, a liberdade absoluta só existe para Deus, Criador de todas as coisas. O Criador já é dependente do Criador. Deus pode fazer o que bem entender dentro do campo da criação, mas somente Ele. No que se refere aos homens, se todos têm os mesmos direitos, deixa de existir tal liberdade, a barreira do respeito de uns para com os outros. É necessário entendermos que todos, para vivermos bem, nos submetemos à obediência das leis naturais criadas. Somos escravos da lei. E é o Evangelho que nos ensina como escolher os melhores caminhos da felicidade. A felicidade não nasce nos seus princípios da nossa vontade. Pelo contrário, somente nasce da vontade de Deus, que sempre nos fala dela pelas leis estabelecidas. Peço desculpa. É necessário que se procure entender bem o Livro dos Espíritos. Porque no Livro dos Espíritos estão estabelecidas todas as leis universais em expansão, acompanhando, pois, a evolução das criaturas. Não podemos ser tolos na arte de escolher sem compreender. Para que não soframos o rigor das provas, a liberdade absoluta para os homens seria uma catástrofe para todos. Pensem bem. Porque não temos ainda condições de saber o que realmente precisamos na condição de homem encarnados. Nós somos ainda cegos e surdos no que se refere à vida espiritual. Compete a cada um de nós ir até ao ponto que se porta. Aí sim está a sua paz de cada um. Viver o futuro querendo esquecer o presente é o mal. Bem como querer voltar ao passado que teve sua época. Nós peçamos aos Espíritos que nos revelem também a verdade, como Lucas assinala no capítulo 2, versículo 26, desta forma: revelar-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, com estas palavras, nós pedimos a Deus que desperte o Cristo em nós, antes de passarmos pela morte do corpo. Porque é na terra que a porta do céu começa a se abrir com força pelas transformações morais que o homem, do homem, claro, e com o amor nos sugere entender e praticar de acordo com os preceitos do Evangelho do Mestre. Que nós possamos esquecer a liberdade absoluta, como a queremos compreender, firmando-nos assim na obediência, porque somos filhos que devemos
para o nosso bem ouvir o Pai. A nossa liberdade é vigiada, é filtrada e por vezes interrompida. Quanto mais crescemos, mais obedecemos às leis de Deus, porque é nessa obediência que encontramos a paz, consciência e o próprio ritmo da vida. Pedimos a Jesus que nos abençoe nas suas pretensões, acertando os nossos passos e direcionando a nossa vida para a paz de Deus. Pergunta 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se. Vou repetir a pergunta. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? E a resposta é a seguinte: de modo algum. Porquanto este é o direito que lhe vem da natureza. Então aqui nesta pergunta 827 falamos na obrigação de respeitar. É que se o homem não respeitar o seu companheiro em caminho, como poderá exigir que lhe seja respeitado? E como ficaria o mundo se não houvesse esse respeito mútuo? Se retornarmos à Idade Média, podemos imaginar como ficaria? Pensemos assim. A Idade Média não foi há muito tempo, não é? Temos a obrigação espiritual de observar os direitos dos outros, porque, se não agimos assim, estaremos respeitando o próprio Deus que criou todos iguais. Não é? Se recordam-se o que disse, acho que foi nos 10 mandamentos dados a Moisés, onde está escrito: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo que a vós mesmos. E acrescentou o mestre: aí estão todas as leis e os profetas. É que os nossos direitos são limitados pelos do nosso próximo. Os limites são traçados por Deus para a paz de todas as criaturas. Criou-se leis por causa da ignorância, como sabemos, dos direitos alheios. Com toda a humanidade compreender o amor e amar no seu sentido universal, certamente não lhe será necessário recorrer às leis. É que, por exemplo, um cientista ou um mestre não encontra mais sentido nos primeiros anos de estudo em uma escola básica. Se quer aprender mais, avança mais para a frente. Os primeiros anos da escola são para as crianças. Assim é a vida. As primeiras leis de disciplina são para os indisciplinados. Deus já dizia: não façais aos outros o que não quereis para vós. Então, se eu perguntar: queremos ser respeitados? É claro que não. Então, temos que respeitar os outros, que a justiça nos devolverá segundo fizermos. O respeito aos outros nunca tira o direito de pertencer a si mesmo. Porque cada criatura é um mundo onde vibram todas as leis universais que comandam o espírito imortal para a paz de todo o complexo físico que interliga no mundo espiritual, pois tudo sai da mesma fonte de vida. É que os dois mundos se entrelaçam numa junção harmoniosa, porque sem um, o outro não pode viver. As necessidades humanas recorrem sempre aos valores do espírito. Como não respeitar os outros se precisamos deles? Foi o que o espírito... Foi preciso o espírito. Perdão, peço imensa desculpa. Perdi o raciocínio, bem? Somos o que fazemos pelos outros. Não é preciso que os olhos humanos nos acompanhem os passos. Nossa própria consciência guarda o que pensamos e o que fazemos.
Mais ainda, se emitirmos imagens do que pensamos e pregando o fluido cósmico universal como livro da natureza, onde nós mesmos escrevemos a nossa condenação e também a nossa absolvição. É que aqui há uma coisa que é claro, é que as leis de Deus não erram nos seus julgamentos e entregam a cada um o que fez para merecer nos campos da vida. Cada existência que tivermos é, pois, uma página que escrevemos. Nós próprios, mesmo nós mesmos, iremos lê-las depois. E o tribunal da consciência decidirá o que recebermos e o que iremos receber para aquilo que fizemos. Essa é a lei. É que a consciência de Deus dentro de nós, mesmo como uma centelha abençoada que tudo grava, sem precisar de acusar nem perseguir aos que erram, o próprio Espírito se condena, pelo que sobe da profundidade do ser para a mente, que é a parte da consciência profunda. Se amarmos como o amor se expressa na vida, estaremos amando a Deus e ao próximo, e somente o amor nos salvará da opressão da consciência. Nossa liberdade natural cresce com o crescimento da fraternidade universal exercida nos nossos caminhos. E continuamos sobre o tema liberdade natural. Pergunta 828, de Allan Kardec. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? E a resposta é a seguinte: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Kardec reforça a pergunta: ser-lhes-ão, na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? E a resposta, o Espírito da Verdade, é a seguinte: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos escusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretende parecer o que não é. Bem, aqui a palavra correta é liberalidade nesta pergunta. A palavra é uma força poderosa em todas as suas ressonâncias, mas nem sempre aquilo que se fala corresponde à vivência. É muito comum para o homem anunciar certas verdades, porém se encontrar longe delas. Isto é importante. Muitos esforçaram e por vezes sofrem para parecerem o que não são para os outros, por simples necessidade de manter essa posição, mas os pensamentos que partem da realidade interna agitam em direções àquelas que vivem com eles, desfazendo os seus esforços alheios que os ajudam no dia a dia. Isto é verdade. A vida não despreza quem faz isso, procurando daqui e dali meios de os educar, pois este é o destino de muitas das almas criadas por Deus. É que a teoria quase sempre vem primeiro para os estudiosos da verdade. E os teóricos sabem das leis, mas não as vivem. É desta falta que eles sofrem as consequências que a mesma lei os castiga sem remissão. Os agentes de Deus têm tolerância para com essa faixa de almas, que representa quase toda a população da Terra, por saberem que não irão viver nesta postura eternamente. Algum dia usarão as suas próprias forças para se corrigirem. As almas iluminadas, voltando ao passado, observamos que elas também passaram pelos mesmos processos de reajustamento espiritual. Se o não julgais para não ser julgados é ponto divino sobre como amar.
ainda mais aos que não despertaram para o amor. Jesus aplicava todos os meios possíveis para aliviar e mesmo curar os enfermos de todos os males. O Senhor era liberal com todas as criaturas, por saber que todos são iguais na igualdade com que Deus os criou. Os mais adiantados nos caminhos da espiritualidade são aqueles que usam teoria, sem esquecer o esforço de viver, o que falam e pregam aos outros. Podemos observar nesse tipo de espírito a maturidade à vista. Aquele pretende parecer já clarificado nos seus valores e não é, engana-se a si mesmo. Como todo o engano é breve, ele mesmo desconfia do seu comportamento e a dor e os infortúnios e todos os tipos de problemas fazem o que ele modifique o modo de qual vive, ganhando as condições de trabalho e de libertação para se libertar definitivamente. Convém salientar que todos passam por esses processos. Quem mais sabe disto é unicamente o Criador. Em todos os traços de Jesus, quando esteve na Terra junto dos homens, nós sentimos a irradiação da sua tolerância para com eles que descuidam da vivência das leis naturais. Isso ocorreu com os próprios discípulos do seu coração. A liberalidade e a fraternidade devem ser exercitadas em todas as direções do viver, para que a vida se possa tornar no verdadeiro amor. E vamos à pergunta 829. E agora vamos para o tema escravidão. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades dos outros? Homens? Pergunta Kardec. E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: é contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem ao outro. A escravidão é um absurdo da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. E Allan Kardec faz um pequeno comentário. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada fisicamente e moralmente. Aqui, como eu falei do início, e que sobre o aniversário do passado dia 18 de abril do lançamento deste livro, que foi lançado em 1857, esta pergunta tornava-se mais importante. Porque nessa altura achei que a escravidão. Mas agora também existe, infelizmente para nós, humanos, para o nosso crescimento espiritual. É que para nós entendermos o que se passa com os próprios homens, na resposta à questão 536 do Livro dos Espíritos, se recordam, já estamos esta pergunta, diz que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Eu falo nisto porque Deus permite que todos os homens permite que os homens escravizem os homens e usa esse meio para educá-los, tanto um como o outro, porque nada se perde na grande extensão dos meios educativos. Pode ser um bocado complexo isto, mas eu vou tentar explicar. Então, mas antes, eu também vou lançar esta pergunta. Quando nós escravizamos alguém? Quando nós não fomos escravizados há um dia?
se recordam na escravidão, os negros africanos foram arrebanhados para diversas nações do mundo como escravos, porque eram considerados uma raça primitiva. Com exceção de alguns poucos que estavam ali orientando em alguns pontos de princípios educativos. Não podemos olhar tudo no mundo como tão somente um produto da mente humana, mas sim de um sistema de despertar das criaturas que nela vivem. O que Deus não quer não existe. E Ele, sendo omnisciente, já sabia tudo o que iria e vai acontecer no futuro. Então, nós comecemos, por exemplo, falando sobre o reino da natureza. O homem já se habituou a vender e a trocar o que a Deus pertence, até mesmo os animais. Esse comércio se tornou tão acentuado e passaram a vender os seus próprios irmãos num orgulho radiante de dominar. Quem no mundo já pôs termo às guerras fratricidas, horrorosas? Porque Deus permite essa matança incontrolável em várias nações do mundo. É claro, isso processa entre os primitivos e mesmo entre os animais que por vezes se alimentam das próprias companheiros da selva. Certamente tudo isso, esses processos violentos, irão desaparecer da face da Terra com a maturidade dos homens. Mas enquanto não chegar a luz ao coração, os homens vão continuando a matar e escravizar. É porque nós homens assemelhamos aos animais. E é classificado como tal na própria ciência. É por isso que vive, em parte, vida animal. Matar e escravidar são factos que acontecem em mundos de provas e expiações. Quem pode mudar esses sentimentos para esses acontecimentos? Somente o tempo. As almas sairão certamente da escuridão quando acenderem a luz na intimidade da consciência. Jesus veio ao mundo ao encontro da humanidade para mostrar aos espíritos que eles mesmos devem se libertar desses atos e factos primitivos, limitando dos seus caminhos as notas provocadas pela escravidão e matança. Mas as lições disso, oriundas, ficarão no centro da vida, e tanto quem morre como escravo, quanto o que faz morrer que escraviza. Eles trocam de posições pela lei das vidas sucessivas, e todos aprendem juntos as lições de amor, que salvam todos. Em Lucas, capítulo 18, versículo 32. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Então, por que Deus permitiu que acontecesse isto ao seu próprio Filho amado? A porta que Jesus transpôs foi das mais dolorosas para voltar aos céus. Entretanto, somente Ele pode despertar nos homens o desejo de renovação espiritual, ao exemplificar a sua vida nobre e fecunda. E as grandes catástrofes da natureza, quem as impulsiona e regula? Somos todos escravos da consequência dos nossos pensamentos. Porque pensamos assim? Tudo é organizado por Deus e somente Ele sabe o porquê. Nós devemos obedecer-lhe pela humildade, ainda há mal sobre todas as coisas. Porque o Senhor assim o faz por amor a nós, que ainda não sabemos os verdadeiros motivos por nos faltar capacidade para tal.
Muitos aspectos da verdade não são ditas. E sabem porquê? Claro que sabem. Porque não temos ainda ouvidos preparados para ouvir. A verdade chega aos nossos ouvidos gradativamente, de acordo com a nossa capacidade espiritual. E vamos à última pergunta do estudo deste episódio 106. Pergunta 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso de que lhes parece natural? Pergunta Allan Kardec. E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça que se torne boa uma má ação. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem dispunha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão induzido nos costumes de certos povos, certamente se tornou que de boa fé o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e sobretudo mais esclarecida pelas luzes do cristianismo, a sua razão lhe mostrou que o escravo era um ser igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Então, nesta pergunta 830 falamos de costumes. É que as leis de um povo são de acordo com as suas necessidades educativas. E como mostra disso, note-se as diferenças de país para país. No entanto, elas vão se modificando com as mudanças dos homens. Se uma nação for recebendo mais almas primitivas ou envolvidas em dívidas do passado, as leis, como é difícil aqui, as leis... Estou a tentar arranjar uma palavra para... As leis vão-se oprimindo, vão-se comprimindo cada vez mais para que elas possam saldar o débito dos seus deslizes. Mas tudo isto são processos de despertar das qualidades espirituais das almas em questão. O que se chama de mal são sempre esses processos. Em todas as circunstâncias e em tudo, eles aparecem para desentulhar com os caminhos e libertar os caminhos e tornar os espíritos melhores. Quando se destrói uma matança, parece-nos um mal. No entanto, é dali que surgirá a alimentação das criaturas. Pode ser complexo, mas é assim. É preciso que se destrua, em muitos casos, para se construir. A casa velha, quando destruída para fazer levantar uma nova, modificada e mais saudável. Os corpos igualmente são destruídos para que a alma receba um novo corpo com novas possibilidades de se erguer. É que as leis estabelecidas num país, quando não mais são necessárias, são substituídas por outras mais aprimoradas. Nós não podemos colocar e dizer que Deus é um carrasco. Por esse motivo. Nós é que não sabemos na profundidade o que são essas mesmas leis que se encontram em vigor e o bem que fazem para que a elas estão sujeitos, para quem a elas estão sujeitos, claro. Não se deve olhar somente para trás. Se alguém sofrer no mundo, que se faça tal e qual Jesus. Trabalhe-se propriamente essa criatura e que não se
se passe com isso a viver o que ela vive. A paixão desmedida retrocede aos próprios sentimentos. Estudemos Lucas no capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. É apto para o reino de Deus. Olha que importante isto que Jesus disse. Olhar para trás, para os acontecimentos do passado e viver esse passado distante, não é um acto digno de elevação para nós. Por ficarmos presos ao que se foi, àquilo que criámos. Nós mesmo é que nos escravizamos pela ignorância. Aqueles... Não. Por outro lado, vou dizer, o Cristo veio para nos dar uma nova noção de liberdade. Tirando o homem da escravidão da terra, colocando na obediência a Deus. No fundo, todos nós somos dependentes uns dos outros. No que se refere às necessidades, principalmente no mundo em que nos encontramos, dando nossos testemunhos. Se não queremos ser escravos, basta que amemos aos outros, aos que nos escravizam. Entendamos essa lei de amor que ficaremos livres. Certamente todas as criaturas querem ser perfeitamente livres, até mesmo nas leis que disciplinam. Contudo, ainda não podem ter essa liberdade. Somente Deus tem liberdade absoluta, como eu já mencionei, porque Ele cria as condições que deseja para a sua vida. Nunca seremos livres. Por outro lado, direi de outra forma, nunca seremos totalmente livres, porque a dependência de Deus é eterna. E, de certo modo, estamos sempre ligados uns aos outros, porque os espíritos, mesmo os mais elevados, mais evoluídos, trabalham em conjunto. O que nos traz a liberdade interna é o cumprimento das leis de Deus, aos quais o amor serve veículo. Não devemos nos preocupar com os costumes dos povos, mesmo aqueles que são mais primitivos, que eles irão assegurar, onde servem de lei, certa paz para os que vivem em conjunto por sintonia, porque todos vivemos em conjunto por sintonia. E vamos ficar por aqui. Para a semana voltarei para continuando o capítulo 10 da Lei da Liberdade, falando sobre o tema escravidão. Iniciaremos a pergunta 831. Mas até lá, que Jesus nos proteja, que Jesus nos oriente e dê-nos a possibilidade de podermos continuar em frente pelos seus caminhos, crescendo gradativamente com as leis morais, com as leis divinas, amando os outros como amamos a nós mesmos. Porque na vida todos vivemos em sintonia. Na vida todos vivemos em conjunto. Porque, como disse os Espíritos da Verdade, nós não podemos viver a liberdade somente nós. Precisamos dos outros para o nosso crescimento. Que Jesus permaneça sempre connosco, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado por terem assistido. Voltarei para a semana com o episódio 107. Muita paz, muito amor.